Hoje nós vamos fazer um review sobre o Economapas, que é um sistema que auxilia você a escolher a localização do seu negócio, verificar se ele está numa localização realmente adequada aonde ele deveria estar. E é claro, também você pode fazer a análise dos seus concorrentes e a análise dos seus clientes. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Esta aqui, então, é a tela inicial do Economapas, tá? E a gente vai começar aqui escolhendo a nossa cidade, tá? Eu pedi para o pessoal da Economapas aí liberar para mim uma cidade até próxima aqui de onde eu resido aí, para que eu possa explicar. Eu já acessei um pouco aqui o sistema, tá? Mas não cheguei a acompanhar ele por completo, tá? Então eu vou acessar aqui. A gente pode ver aqui, eu estou aqui na região, na cidade de Lajeado, tá? Esse mapa aqui, todos esses dados, tá? Para que vocês saibam, eles pegam os dados. Então tem algumas perguntas frequentes também para quem tiver dúvidas aí, né? Então assim, de onde são retirados esses dados? Eles pegam do IBGE, do MTE, RFB, Bacen, Banco Mundial, associações de mercado. Então vamos voltar lá para a parte de mapas. A gente está em Lajeado. Lajeado eles dividem aí em 4 regiões, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a população de cada uma dessas regiões. Por exemplo, aqui, apesar de ser uma região grande, né, é uma região que não tem uma população muito grande, perfeito? Então a gente consegue verificar qual é a população pelas regiões e não só a população pela cidade, tá? A gente tem também o perfil socioeconômico da cidade, a população, aqui o número de habitantes, quantos são homens, quantos são mulheres, qual o percentual de casados. Então metade das pessoas aí da cidade de Lajeado são casadas, tá? Tem 36 mil domicílios, isso quer dizer que moram, né, em média aí 2,3 pessoas por residência, sendo que dessas residências 32% são apartamentos e 23% são alugados. Isso quer dizer que o quê? Que 23% dos imóveis não são próprios. Então existe aí ainda uma capacidade, uma demanda para aluguel e, obviamente, também venda de imóveis, né? A gente tem a população economicamente ativa, dessa população economicamente ativa a gente tem a população empregada, uma taxa de desemprego aí relativamente baixa na cidade de Lajeado, tá? A gente tem também aqui alguns outros dados, tá? Como a renda mensal bruta, os domicílios, quantidade de domicílios que são classe A, B, C, D e E, a faixa etária, percentual, educação, bens e serviços, né? Quantidade de domicílios que tem automóvel, os que tem moto, os com internet, né? Então, a população que tem muito acesso à internet, se eu não me engano, o dado médio do Brasil é 50%. Esse dado a gente pode estar pegando na internet facilmente, mas, se eu não me engano, é muito próximo de 50%. Então, é uma população que tem muito acesso à internet, que tem bastante emprego, então uma cidade parece ter uma qualidade de vida muito boa. Deve ter um IDH aqui alto. Isso aí. E aí a gente tem também os dados de consumo, tá? Os dados de consumo, eles vão ser muito interessantes porque quando você quer montar um negócio, você quer montar um negócio focado em um determinado segmento. E os dados de consumo, eles justamente vão te dizer quanto que é possível faturar ou quanto que se fatura nesse segmento. É claro que esse segmento ele vai ser dividido por várias empresas, então você vai ficar com uma parcela pequena do valor de faturamento desse segmento, mas significa que se tem um mercado grande, tem mercado para mais uma empresa. Se tem um mercado pequeno, aí às vezes pode ser um mercado um pouquinho mais difícil de você estar entrando. Então vamos acompanhar aqui como a gente analisa esses dados. Perfeito, então aqui agora a gente está analisando aqui a parte do segmento de vamos chutar que a gente queira montar aqui uma empresa aí de alimentação. Particularmente, tá, eu já me programei para a gente mais ou menos avaliar aí um café. É um segmento interessante, é um segmento que está crescendo. Então, o que é um café, né? Ele vai ser uma alimentação fora do domicílio, né? E vai ser principalmente composta aí por lanches, vai ter alguma coisa aqui, refrigerantes, né, sanduíches, salgados, café, leite, almoço e jantar. Então ele acaba abrangendo bem aqui essa alimentação fora, porque ele não necessariamente vai ser
só uma categoria. Também é importante a gente frisar aqui, tá? Que a gente tem algumas outras hábitos aí de consumo que a gente pode observar depois. Daqui a um pouquinho a gente vai observar, tá? Que a gente pode ter as pessoas que moram na região e também as pessoas que vão até a região. Tá? Isso aqui é os dados de venda consolidados aqui por mês, né? Em média se faturam, as empresas de alimentação faturam 27 milhões, 28 milhões por mês na cidade de Lajeado. Sendo que desses aproximadamente 28 milhões, quase 9 milhões são pessoas que não comem, não levam para casa, não são alimentos para comer em casa, são alimentos já prontos, a pessoa vai se alimentar no local. Perfeito? Também tem outras categorias, várias, aqui depende do seu segmento, aí você vai ter várias opções aí. E depois do consumo aqui, então a gente tem aqui essa parte aqui de CNPJs ativos, tá? Aqui tem a razão social, nome fantasia aí. Esse aqui a gente não vai adentrar muito a fundo, aí tem busca web, Google Pro. Vamos dar uma olhada aí agora numa segunda questão que eu queria mostrar, tá? Além de tu poder ver então pela cidade, tu pode também observar um ponto específico dentro da cidade, que é o que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um pin aqui no ponto raio, tá? Então nós vamos fazer isso aqui, ó, ponto raio. Dentro do ponto raio, então o que acontece? Eu escolho um ponto e aí eu escolho também o raio que eu quero desse ponto. 5.000 metros, de 250 metros a 5.000 metros, tá? Então eu posso ver, digamos aqui, escolher 1.000 metros, e vamos clicar em atualizar, tá? Então eu posso ver dentro desses 1.000 metros, por exemplo, o número de domicílios, número de apartamentos alugados. Então todos aqueles dados que eu tinha para a cidade, eu consigo ver em um determinado ponto. Então, por exemplo, as pessoas que se alimentam mais fora do lar, né, são pessoas de uma classe mais elevada. Então, usualmente são de classes A e B, tá? Então, o que acontece? Eu vou estar buscando aqui mais domicílios A e B. Então, aqui, ó, por exemplo, estou numa região central, aqui bem central de Lajeado. Então, eu tenho aqui mais de 60%, né, quase 65% da população aqui é classe A e B, alguma parcela aí classe C, uma parcela mínima D e E. Então eu tenho aqui um número grande de estudantes também, tá? Estudantes também são grandes consumidores, são pessoas que são um público-alvo de café. Então quando você tem já o seu público-alvo definido, você tem já os seus fatores críticos de sucesso. Eu até fiz alguns registros aqui para mim no Excel, por exemplo. Então a gente fez uma análise da cidade antes, agora a gente está fazendo uma análise do ponto, né? E o que vai levar em conta nesse ponto? A gente tem que levar em conta os fatores críticos de sucesso. Você não sabe o que são fatores críticos de sucesso? Recomendo pesquisar um pouco. São os fatores que determinam se uma empresa vai ter sucesso ou não. É bem simples assim. Então, determinadas empresas precisam de determinadas condições para terem sucesso. Se elas não tiverem aquelas condições, elas não têm chance nenhuma de terem sucesso. Outras condições acabam sendo um plus, mas aquelas condições elas são determinantes se aquela empresa vai vingar ou não. Tá? Então a gente tem esses fatores críticos de sucesso. No caso de um café, a gente tem o fluxo de pessoas, a gente tem as classes, né, sociais, né? Então a gente tem que ter públicos A e B, então tem que ter essa proximidade desse público ou de locais que são frequentados por esse público. Também tem a questão de alimentação fora do lar, então eu tenho que levar em consideração o público que consome fora do lar, muito ligado também a essa população A e B, mas também ligado, que nem eu falei, a estudantes, né? E também o tamanho do mercado, né? O potencial de mercado, tá? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. A gente tem aqui um ponto, né? Vamos mostrar aqui como é que isso funciona, por exemplo, em outro ponto, tá? Então, aqui a gente tem outro ponto, ó, aqui a gente tinha 9.000 domicílios, um bom percentual aqui de pessoas, uma renda per capita muito boa, né? E pessoas que tinham uma alimentação fora do lar, né? A gente vai até botar a população flutuante, então a população flutuante. Isso aqui, lembrando, é no outro ponto que a gente estava, tá? Eu vou atualizar aqui, ó, para vocês observarem a diferença.
Então aqui a gente está num bairro que ele é já mais classe C, podem observar, e não é tão, e tem poucos ainda domicílios, né? Então tem já majoritariamente classe C e com bem menos domicílios. Então a gente observa uma renda média muito menor e um consumo de alimentação fora do lar muito menor. Então onde é que faz mais sentido eu colocar um café? Aqui ou lá? Entende? Essa ferramenta, ela te possibilita, e eu não sou pago por eles, tá? Eu particularmente ganho uma licença de 7 dias, eu quero frisar isso, tá? Para que eu possa estar fazendo esse vídeo, porque realmente eu acho que é uma ferramenta que, quando você está estabelecendo o negócio, quando você está pesquisando uma localização do negócio, ela é fantástica. Ela compila muitos dados que você provavelmente levaria muito tempo até conseguir esses dados e gastaria muitos recursos até conseguir esses dados. E por um valor muito inferior ao que você gastaria para conseguir esses dados, você consegue eles já todos compiladinhos, todos organizados aí para você tá fazendo. Claro, aqui eu vou botar em população flutuante também, né? Então pode ver que aqui tem uma população fixa que consome, mas assim, ó, a flutuante, pessoas que vão até o local, que não moram no local, consomem muito pouco nesse ponto aqui, com esse raio que a gente olhou. Cada negócio vai ter o seu raio, tá? Então tu tem que conseguir entender, saber qual que é o raio do teu negócio. Agora, por exemplo, assim, um café, né? As pessoas que consomem no café usualmente são pessoas que estão passando próximas, tá? Então, o que eu vou fazer para o café? Eu vou focar em 250 metros, essa é a primeira análise que eu vou fazer. Com certeza eu quero ver o total de domicílios e a renda média per capita, né? Classe A e classe B. Mas o que mais vai me interessar num café, que é que nem eu disse, que eu tenho o fluxo de pessoas aqui, é o meu fator crítico de sucesso, tá? Então eu vou observar, eu vou analisar claramente esse fluxo de pessoas dentro da localização que eu estou escolhendo. Então aqui eu estou no fluxo de pessoas, tá? Então vamos atualizar as informações aqui para a gente ver como é que fica aqui. Então aqui eu tenho um fluxo de pessoas de 5.000 pessoas dia, tá? Um fluxo legal, 326 domicílios. Então assim, não tem uma população residencial, as pessoas não moram aqui, mas giram um número considerável de pessoas, acredito que muito provavelmente aí pelas vias de fluxo, que aliás eu também posso ver aqui os fluxos, né? Eu posso ver como é que fica. Isso também é pelo Google, então tu tem pontos de trânsito, né? Então alguns negócios exigem, por exemplo, um fácil acesso. Quando o teu negócio exige um fácil acesso, tu precisa ter um bom fluxo para lá. Por exemplo, para cá eu tenho um fluxo muito bom dessa região da cidade, mas por exemplo, do cara que está vindo daqui, ó, por exemplo, ele teria que vir daqui. Será que ele consegue para cá? Ele consegue, ó. Então ele consegue para lá também. Então o cara consegue para lá, o cara que quer vir aqui pode fazer o retorno, acredito que aqui também, algo assim. Acho que ele vem por aqui, vai aqui e faz o retorno. Eu não sou de Lajeado, né? Que nem eu falei, mas é importante a gente estar sempre aí. E depois, é claro, é importante a gente conhecer o local. Mas é um local que me parece ter uma boa acessibilidade, né? É fácil de você chegar. Vamos agora dar mais uma avaliada. Ó, aqui é um local interessante. Ó, a gente tem 3 cafés aqui. Tem a padaria suíça, tem aqui o café e tem o Subway, né? O Subway dá para se considerar e uma lancheria, é um café, né? Então vamos avaliar aqui o Subway também junto, tá? Perfeito. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui, ó. Aqui a gente até não tem um fluxo de pessoas tão grande, tá? A gente tem um número de domicílios lá, até parecia mais interessante. Claro, pode ser que lá tenha muito mais fluxo de carros, né? O Google ele vai pegar pelo sinal do seu celular e vai dizer quantas pessoas giram por dia ali. Quantos celulares giram por dia ali. Mas, de qualquer forma, aqui, se aqui é um local interessante, vamos dar uma olhada como é que fica no raio de 1.000 metros aqui. Aqui fica bem interessante, né? Então, as pessoas... É uma área que concentra muita gente ao longo do dia. 68.173
pessoas por dia, celulares por dia. A gente está falando de praticamente Lajeado inteira gira próximo deste local todos os dias, diariamente, praticamente. A cidade de Lajeado inteira, claro, vai ter pessoas que não são dali, que vão estar girando, e nem todas vão ser de Lajeado, mas gira muita gente aqui nas proximidades desse local. E assim tu consegue ir avaliando isso aí, né? A gente consegue também avaliar o consumo aqui, né? Alimentação fora do lar, que é nesse caso, né? O que seria o nosso caso, né? E aqui eu quero mostrar uma outra coisa que é muito interessante, tá? Eu quero mostrar aqui nos mapas. Então aqui a gente tem os mapas de calor, né, da cidade de Lajeado, tá? Que aqui é por habitantes, mas eu não tô preso a ser análise por habitantes. Eu posso colocar, por exemplo, socioeconômico. Eu quero ver a população que mais consome cafeteria, sei lá, 30, 34 anos. Vamos ver onde é que fica essa população, como é que essa população é dividida. Então eu consigo jogar essa população e observar. Isso aqui se torna muito mais interessante quando você tem cidades maiores, né, com populações maiores. Agora, por exemplo, eu posso pegar outros dados interessantes, ó. Por exemplo, eu quero dados de consumo selecionado. Então eu posso vir aqui selecionar alimentação classe A, ou o meu foco, alimentação fora do domicílio classe A. Fechou. Aonde tem mais? Olha só que interessante, cara. Eu não imaginava isso aqui. Aqui é a maior alimentação de classe A fora do lar. Talvez esse bairro aqui é meio famoso, esse Alto do Parque aqui. Talvez seja alguma relação aí. Mas eu fiquei surpreendido agora com isso aqui. Então aqui a gente tem um maior consumo, né, fora do lar. Então as pessoas consomem mais aqui. Eu consigo ver também algumas outras coisas interessantes. Vamos ver, provavelmente, talvez a B vai ser em outro lugar. Vamos dar uma olhadinha. Então eu tenho aqui, ó, a alimentação. Eu tenho aqui a alimentação fora do lar, né? B. Olha só que interessante, cara. E tá fora dessa região que a gente viu que concentra aí o maior número de domicílios. As pessoas vão para cá. Se eu pego o número de empresas restaurantes, onde é que eu tenho a maior concentração de restaurantes? Ah, faz sentido. Realmente. Lá eu tenho um fluxo muito maior, tá? Eu tenho um fluxo muito maior de pessoas e eu tenho realmente mais cafés nessa região aqui que a gente estava olhando, mas não sabia interessante. Aqui em Lajeado a gente tem 43, até consigo ver um número, né? 43 restaurantes nessa região, 31 restaurantes nessa região e só 7 nessa região. Até não sei se não tem um espaço aqui interessante para que a gente para que surja um restaurante nessa região. A gente tem um fluxo gigante de pessoas nessa região, gigante, e realmente poucos restaurantes nessa região. Os restaurantes ficam todos nessas regiões. Acho que tem um potencial gigante aqui nessa região aí para a abertura de um restaurante, e é fantástico isso, entende? Porque a gente começa a analisar algumas coisas e o próprio Economapas nos dá até um tamanho potencial de mercado, que às vezes é realmente difícil de estar se calculando. A gente consegue aqui pela ferramenta chegando nele. Eu vou voltar em ponto. Eu quero mostrar uma outra coisa interessante aqui para vocês. As pessoas que vão em café, normalmente elas estão em hotéis, ou elas vão em faculdades ou escolas de idiomas, ou em academias, tá? Beleza. Então eu sei que essas pessoas gostam de
frequentar cafés, eu gosto de frequentar às vezes no mesmo período ou em períodos semelhantes. Então eu posso ativar aqui e eu consigo verificar aqui dentro do meu mapa onde estão localizadas, tá? Eu consigo ver quem são, até para mim ligar ou fazer alguma parceria ou algo do tipo, tá? Algo do gênero. E não só consigo ver isso, como também aqui pela própria palavra-chave, vamos ver, por exemplo, academia, tá? Eu vou botar aqui academia, vamos ver. Então, jogando aqui, tá? Eu fiz pela busca web, tem essa do Google Pro aqui, até não testei ela ainda, vamos dar uma testadinha. Então, eu consigo ver aqui as academias que estão próximas, eu consigo clicar, eu consigo ir para a página do Facebook. Então, beleza. Então, aqui a gente viu aqui o Google Pro e aqui eu consigo entrar e ver aqui todas as academias pelo Google Pro. O Google Pro parece que ele conseguiu aqui pegar mais do que a busca web. Observa bem aqui também no centro, isso aqui é um dado interessante. Ó, a população fixa consome legal ali, a população que mora na região, né, consome legal. Mas a população flutuante, né, que é a população que não reside ali, mas que reside próximo e vai para aquele fluxo, né, acaba consumindo muito, né, que é os consumidores até, acredito, da própria cidade, mas de regiões mais distantes, consomem muito na região central, que mostra que ali, enfim, acaba tendo uma concentração maior de pessoas. E é claro, daqui a pouco tu vai achar lugares, não vai ser só isso que vai determinar, mas, por exemplo, tu achou um lugar que custa 5 mil reais o aluguel, tem determinadas características, e outro tu achou que custa 3, tem determinadas características. Tu olha aqui pela ferramenta, tu consegue ver que elas são muito próximas em questão de resultados. Então, daqui a pouco, tu pode estar economizando uma boa grana, né, indo para um custo menor e ter a mesma efetividade, conseguir atingir o mesmo público, às vezes até um público maior é um custo menor. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham por estar central e acham que por estar central é uma região ótima, mas nem sempre é. Cada negócio tem características diferentes, tem necessidades diferentes. Então é importante você observar o que o seu negócio precisa e como você pode estar adequando o seu negócio para chegar no melhor resultado possível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais!